Olá, nós vamos apresentar a prática como componente curricular do quarto semestre em licenciatura em Pedagogia. O nosso tema é FSP, Gestão em Políticas Públicas. O grupo é formado por mim, Jéssica Daniela, Luana Novaes e Raíssa Fulador. Vou mostrar para vocês um pouco sobre como pensamos em dividir a nossa apresentação. Primeiro, vamos fazer um breve histórico da instituição, ou seja, do Instituto Federal como um todo. Depois vamos falar um pouco sobre a administração e a gestão do Instituto Federal e especificamente do Campus Jacareí. E que participação os estudantes têm dentro dessa administração e dessa gestão. Depois vamos apresentar para vocês o colegiado de curso que escolhemos e vamos fazer alguns apontamentos sobre a reunião que participamos. Introdução. O Instituto Federal de São Paulo possui sua administração e gestão global e individual de forma descentralizada, visando tomar as decisões e executá-las de modo crítico e democrático, tendo isso em vista que o fluxo de tomada de decisões abrange diversas potencialidades e diretrizes. Dentre esses espaços de discussões estão os órgãos colegiados, responsáveis por discutir as ações a serem feitas no Instituto, de maneira colaborativa pela comunidade escolar. Considerando esses diversos colegiados, o presente trabalho discorrerá sobre o colegiado de curso, responsável pelas diretrizes curriculares e orientações didáticas para o pleno desenvolvimento do curso de licenciatura em Pedagogia. O trabalho tem como intuito apresentar as dimensões administrativas e gestacionais do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia de São Paulo como um todo, e em particular do Campus Jacareí, com enfoque no colegiado de curso de licenciatura e pedagogia, que foi escolhido por nós, a fim de mostrar, analisar e refletir sobre as discussões e tomadas de decisões referentes ao curso e ao campus. Agora eu vou fazer a apresentação de um breve histórico da instituição, com base nos documentos PDI do Instituto Federal de São Paulo e PPP do Campus Jacareí. Através da Lei 11.892, de 29 de dezembro de 2008, foi instaurada a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. O Instituto Federal de São Paulo, como componente dessa rede, foi fundado juntamente com mais 37 institutos federais distribuídos pelo Brasil. O artigo 2 dessa lei define os institutos federais como instituições de educação superior, básica e profissional, especializados na oferta de educação profissional e tecnológica nas diferentes modalidades de ensino. Apesar da instauração dessa rede ter sido em 2008, a história das escolas profissionalizantes no Brasil começou lá em 1909, pelo Decreto 7.566, de 23 de setembro, pelo então presidente Nilo Peçanha, da República dos Estados Unidos do Brasil, como era denominado o Brasil naquela época. Que por intermédio do Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio, fundou em cada capital dos estados uma escola de aprendizes artífices. A respeito da criação dessas escolas, Márcia D'Angelo afirma que seria a manifestação de parte do projeto da oligarquia cafeicultora tradicional da época, em formar uma sociedade de classes, demonstrando a preocupação com a formação do mercado de trabalho, com a modernização das relações sociais e, principalmente, com a formação moral do trabalhador, através de valores que disciplinam sua vida dentro e fora da fábrica. Desde sua criação no Brasil em 1909 até apresentar-se como o Instituto Federal que conhecemos hoje, a escola profissionalizante passou por diversas denominações e algumas alterações, que posteriormente serão apresentadas pela Jéssica na linha do tempo. A inauguração desse modelo de ensino para atender às demandas da sociedade civil burguesa evidencia a concepção de mercado como fruto da evolução natural das trocas econômicas da sociedade, através da não separação entre os interesses públicos democráticos e os interesses da sociedade civil burguesa, uma vez que a população está sendo formada para o trabalho alienado, operar nas fábricas, produzir a mais-valia, contribuindo para o acúmulo de capital da elite e manutenção das relações de dominação desta para com as outras classes subalternas. O trabalho, segundo Karl Marx, é o meio pelo qual o ser humano transforma a natureza para assim produzir sua própria existência. O trabalho pelo qual está sendo formado o estudante nessa modalidade de ensino
muitas vezes o leva a uma condição de exploração ou a produzir uma realidade pela qual ele não terá acesso, como as inovações tecnológicas de ponta, pois o capital obtido como troca parcial pela sua força de trabalho é suficiente apenas para se conquistar as condições mais básicas de vida. Nessa perspectiva, de acordo com o projeto político-pedagógico do Instituto Federal de São Paulo, Campus Jacareí, a respeito da escolha dos cursos, percebe-se a necessidade de atendimento à demanda, basicamente dos setores da indústria e dos serviços em relação aos profissionais da área de informática. O crescimento do mercado brasileiro na área criou uma demanda de profissionais dinâmicos, capacitados a promover o desenvolvimento científico e tecnológico da informática por meio de pesquisas inovadoras e da aplicação de conhecimentos técnicos adquiridos. É evidente que o principal intuito dessa modalidade é a formação de profissionais para atender às demandas do mercado, visto que a oferta dos cursos se refere ao atendimento da demanda dos setores da indústria e dos serviços de inovação tecnológica, não representando os interesses e necessidades da população de forma geral. Fizemos uma linha do tempo com as denominações que o Instituto Federal já teve. Em 1937, se chamava Liceu Industrial de São Paulo. Em 1946, passou a se chamar Escola Industrial de São Paulo e Escola Técnica de São Paulo. Já em 1965, passou a chamar-se Escola Técnica Federal de São Paulo. Já em 1994, Centro Federal de Educação Tecnológica de São Paulo. E, por último, de acordo com a Lei 11.892, de 29 de dezembro de 2008, e atual nome, Instituto Federal de Ciência e Tecnologia de São Paulo. Vale ressaltar que, segundo a LDB de 1971, que instituiu a oferta de cursos técnicos integrada ao ensino médio, com o decreto número 5.224, de 1 de outubro de 2004, autorizou a inserção do ensino superior de graduação e pós-graduação lato sensu nos Cefetes, com cursos voltados à formação de profissionais especialistas na área de tecnologia. Características gerais da gestão do Instituto Federal de São Paulo. O Instituto Federal de São Paulo rege-se pela Lei de Criação da Rede Federal, pela legislação federal e pelo Estatuto, Regimento Geral, Regimento dos Campi e atos administrativos do Instituto Federal de São Paulo. Em relação à administração, ela se realiza de forma descentralizada, caracterizando a instituição como uma autarquia. O Colégio de Dirigentes e o Conselho Superior representam os órgãos superiores, sendo ambos presididos pelo reitor. O Conselho Superior, de caráter consultivo e deliberativo, é composto por representantes dos docentes, dos estudantes, dos servidores técnico-administrativos, dos egressos da instituição, da sociedade civil, do Ministério da Educação e do Colégio de Dirigentes. O Colégio de Dirigentes, de caráter consultivo, é composto pelo reitor, pró-reitores e diretor-geral de cada um dos campi. Os reitores são escolhidos pelo presidente da República para mandato de 4 anos. Após o término do mandato, é realizada a eleição, atribuindo-se o peso de 1/3 para a manifestação do corpo docente, 1/3 para a manifestação dos servidores técnico-administrativos e 1/3 para a manifestação do corpo discente. A movimentação e contabilização de recursos financeiros são de responsabilidade da reitoria, sendo a responsável por encaminhar anualmente ao MEC a proposta orçamentária do IFE. A respeito do fluxo de tomada de decisões. No topo do organograma e de maior representatividade encontra-se o CONSUP, o Conselho Superior, o qual é responsável por analisar e regular as diretrizes de atuação do Instituto Federal. O processo decisório da reitoria conta com o apoio do Colégio de Dirigentes, composto pelo reitor, pró-reitores e diretor-geral de cada campi, enquanto os órgãos de assessoramento são responsáveis pela coparticipação nas propostas do Conselho Superior e o Colégio de Dirigentes. A reitoria é representante de toda a instituição, responsável por administrar, coordenar e supervisionar todas as atividades da autarquia, em conjunto com o gabinete, como órgão consultivo.
Administradas pela reitoria, as pró-reitorias são responsáveis por planejar, definir, acompanhar e avaliar as atividades e políticas no âmbito de sua atuação. Agora, falando especificamente da gestão do IFSP Campus Jacareí, há diversas esferas administrativas e colegiadas que participam das decisões a serem tomadas. Com maior representatividade, o CONCAM, Conselho de Campus, é responsável por vetar as decisões que afetam o campus e conta com a consultabilidade do diretor-geral e das demais diretorias e coordenadorias. Existem 2 diretorias, elas contam com assistências de coordenadorias, sendo elas Diretoria Adjunta, que possui a Coordenadoria de Registros Acadêmicos, de Apoio ao Ensino, Sociopedagógico, de Biblioteca e Coordenadoria de Cursos. Já a segunda Diretoria Adjunta de Administração possui a Coordenadoria de Licitações e Contratos, de Gestão de Pessoas, de Contabilidade e Finanças, de Almoxerifado e Manutenção Patrimonial. Além das diretorias já citadas, estão presentes 4 tipos de diretorias individuais que assessoram a diretoria geral, sendo elas Coordenadoria de Apoio à Direção, de Tecnologia da Informação, de Extensão e a Coordenadoria de Pesquisa e Inovação. Tendo em vista todos esses espaços que as meninas já citaram aí, né, na questão da administração e da gestão do Instituto Federal, cabe lembrar que os estudantes também têm um papel muito importante nessas decisões. No Instituto Federal, eles possuem esse poder participativo e credibilidade nas tomadas de decisões, que dizem respeito à instituição como um todo e em particular. E os espaços destinados aos alunos nessas áreas são a eleição geral, que é o momento destinado aos discentes por meio do voto e, de acordo com os seus princípios e ideais particulares, escolherem dirigentes que os representem perante a instituição, no geral, que seria o reitor, e particular do campus em que está inserido. Apesar do poder de voto concedido a esses estudantes pela Lei número 11.892, de 29 de dezembro de 2008, que institui o funcionamento dos institutos federais, essa lei sinaliza que apenas 1/3 no peso do processo decisório da escolha cabe a esses alunos. O segundo espaço que os alunos podem expor a opinião e as suas vontades para melhorias no instituto são os colegiados, que é o local onde a comunidade escolar, de forma colaborativa, toma as decisões sobre as ações a serem realizadas no instituto. Também podem participar do CONCAM, que é o Conselho de Campus, que é um órgão deliberativo, consultivo e normativo do campus, que aprova o calendário acadêmico, as normas institucionais, os regulamentos internos e se discute os projetos pedagógicos da instituição. E, por último, e não menos importante, o Grêmio Estudantil, que é formado especificamente por estudantes das instituições, que são eleitos também por outros estudantes, que, por meio de reuniões e encontros, discutem questões relevantes para a melhoria do ambiente escolar, e é um espaço democrático, no qual os alunos têm voz ativa e decisões soberanas, então eles podem exercer bastante a sua autonomia nesses espaços. A educação é a forma como os seres humanos transmitem os saberes socialmente adquiridos, bem como valores e vivências. Não sendo exercida apenas na escola, os indivíduos estão constantemente educando-se. Visto que a sociedade está constantemente moldando-se através de suas condições materiais, que seria a ideia do materialismo histórico de Marx, e que a educação possui política e democracia como potencialidades, a escola deve ser o espaço de transmissão dos conhecimentos sistematizados, que serão transformados em instrumentos utilizados pela criatividade dos indivíduos para moldar o meio em que vivem e promover condições mais favoráveis de existência. Compreendemos que a participação do estudante e da comunidade no geral nas decisões que dizem respeito à escola e a todos os aspectos da sociedade não pode ser limitado ao voto, pois dessa forma estariam exercendo uma democracia formal.
ou seja, uma forma de política onde a política e a democracia, como potencialidades dos seres humanos, não podem ser trabalhadas. É necessário que os estudantes demonstrem suas colocações através de diversas formas, principalmente pela comunicação e pela arte. No decorrer da elaboração de projetos, também é possível que os discentes utilizem de conhecimentos adquiridos através do currículo, juntamente com a criatividade e desejo de mudança, para expor colocações necessárias para dar continuidade à construção de uma sociedade democrática, justa e inovadora. Algumas ações que são realizadas no Instituto para que aconteçam essas coisas que a Raíssa falou, né? Do aluno se desenvolver nas pesquisas, são essas políticas de pesquisa, inovação e pós-graduação, que a gente citou aqui, que os alunos podem participar, se inscrever, e eles abrangem cada vez mais o seu leque de informação, de pesquisa, e estão cada vez mais inovando o ramo de educação na instituição. Colegiado de curso. Raíssa, você? Sim. O colegiado de curso, os colegiados, eles são uma forma de descentralização de poder e autoridade. O colegiado escolhido por nós seria a coordenadoria de curso, que é um órgão consultivo subordinado à diretoria adjunta educacional, tendo cada curso superior seu próprio colegiado. É composto pelo coordenador de curso, docentes, discentes e técnico administrativo, e tem a função de conduzir e aprovar os trabalhos de reestruturação do projeto de curso, fornecer pareceres específicos, avaliar as propostas de projetos e convênios e etc. Algumas pautas que a gente pôde observar na reunião que a gente participou do colegiado de curso, que foi realizada no dia 2 de dezembro de 2020, no período da tarde, foram a revisão e atualização da PPC, que é a Proposta Pedagógica Curricular do curso de Pedagogia, para aprovação do Ministério da Educação, e os deferimentos das análises dos pedidos de aproveitamento de estudos feitos pelos alunos. Nós listamos alguns principais posicionamentos feitos na reunião. O primeiro foi a validade de sempre questionar os modelos de documento. Já o segundo, revisão textual da PPC para que fique inteligível o aspecto de que o curso de licenciatura em pedagogia é essencialmente presencial. Terceiro, importância dada à necessidade da participação de pedagogos para a revisão e atualização da PCC. O quarto, relevância da inclusão digital e do acesso ao conhecimento das camadas desprivilegiadas da população. E, por último, a indispensabilidade da revisão constante das metodologias de ensino. Foi encaminhado que os professores concluíssem suas revisões sobre a PPC para aprovação do CONCAM, e encaminhado ao NDE a decisão sobre as alterações necessárias à bibliografia do curso, apontadas pela bibliotecária, e além da aprovação dos deferimentos do aproveitamento de estudos. Agora, nossas observações a respeito da reunião do colegiado de curso. Consideramos importante o acatamento e a discussão embasada das questões levantadas pela pauta. Sobre as considerações acerca das revisões da PPC, nos chamou a atenção a fala da docente M acerca do termo trabalho produtivo e do tema democratização do conhecimento. O comentário do docente B a respeito do tratamento comumente superficial que é dado à abordagem
do tema compromisso social, a fala da docente M a respeito do uso das tecnologias em sala de aula e a observação crítica da docente S a respeito da superação da educação bancária exclusivamente pelo uso de tecnologias. Tendo em vista tudo isso que as meninas já falaram, que a gente pôde observar na reunião, né, que a gente participou, a gente viu que tem muita relação com as disciplinas que a gente cursou nesse quarto semestre, que é a de gestão escolar e a de política. Uma frase que a gente achou que tem bastante relação com a reunião, né, que a gente pôde perceber aspectos dessa frase na reunião, foi escrito por Vitor Paro. E é assim: a política deve ser entendida como prática democrática. A democracia, por sua vez, deve ser o utensílio que propicia a convivência pacífica entre os sujeitos de uma sociedade. Uma escola se faz sem diretor, mas não se faz sem professores e alunos. E a gente pôde relacionar bastante com a reunião, porque a gente percebeu que, assim, era um ambiente bastante democrático, que apesar de as pessoas que estavam lá foram elegidas, né, para estarem lá, e nós apenas como ouvintes, a gente viu que essas pessoas que estavam nos representando lá, elas eram bastante respeitosas umas com as outras, elas ouviam muito a opinião e levavam em conta, né, a opinião de todas as pessoas que estavam lá, expondo, né, os seus pontos de vista, e nenhum deles foi assim descartado, mesmo que a maioria fosse de um determinado posicionamento e apenas um fosse contrário, eles levavam muito em conta essa questão dessa pessoa que foi ao contrário, tentando entender, compreender por que ela tinha essa opinião, o que podia agregar para que se tornasse bom para todos. E estudando outro texto também, né, como referência, que a gente tirou das disciplinas que estudamos, foram algumas propostas que a Luc deu para que essa gestão democrática funcionasse bem nas instituições escolares. E foram elas: a formação de uma visão conjunta de ações que favoreçam o cooperativismo, ou seja, as pessoas, todas que participam dessa gestão, dessa administração institucional, elas devem cooperar umas com as outras para que não haja uma pessoa que seja menos favorecida do que outra e para que haja igualdade nesse meio. A promoção de um clima de confiança, a valorização das habilidades dos envolvidos, que a gente pôde perceber também, que durante a reunião do curso do colegiado de curso que a gente escolheu, tinha a bibliotecária, e assim, os conhecimentos que ela trouxe para a gente sobre livros, sobre que livros deveriam ser pedidos e que tinham mais urgência de ser comprados, os que tinham doação. Então, assim, o conhecimento dela foi muito rico para a reunião. Então, acho que a gente percebeu bastante isso, que houve a valorização desse conhecimento dela, desse conhecimento que ela tinha sobre o livro, sobre a biblioteca, e ela deu sugestões também para melhoria. E a quebra de divisões e integração de iniciativas, o estabelecimento da demanda de trabalho centrado nas ideias e não em pessoas, para que não fique sobrecarregado, né? E o desenvolvimento da prática de assumir responsabilidades em conjunto, ou seja, se em conjunto eles tomaram aquelas decisões, todos têm que arcar, mesmo a pessoa que foi contra, ela tem que arcar junto. As responsabilidades da instituição em si, elas são em conjunto. Então, a gente achou que essa fala da Luc, ela se encaixou muito bem em relação à reunião que assistimos. Conclusão. Por fim, concluímos que para a realização de uma educação democrática é imprescindível a utilização de recursos que auxiliem a execução de tal. As políticas públicas desempenham importante papel em sistematizar e institucionalizar os acordos realizados através da política.
Esta é entendida por nós como a capacidade do indivíduo em estabelecer comunicação com a finalidade de atender às necessidades de todos os membros da sociedade. E a gestão, entendida como a junção de todos os membros envolvidos no processo educacional. Responsabiliza-se por analisar e firmar essas diretrizes de forma democrática, auxiliando na execução das políticas públicas e também na organização da comunidade para o levantamento do consentimento e utilidade de tais, incentivando a comunidade também no processo de elaboração e reelaboração das políticas públicas. O colegiado de curso estudado por nós realizou sua tarefa ao cumprir com a responsabilidade de atribuir, nas diretrizes dos documentos do IFSP e do campus Jacareí, no processo de reelaboração da proposta pedagógica curricular do curso de Pedagogia. Muito obrigada a todos pela atenção.